Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de linguagens formais. Hoje vamos ver uma teoria sobre a máquina de Turing. Vamos conhecer alguns conceitos da máquina de Turing. Vamos para o nosso slide aqui. O nosso slide. Pronto, vamos falar um pouquinho agora de variações de máquina de Turing. Primeiro, o que é uma variação de máquina de Turing, certo? Uma variação de máquina de Turing são funções novas que eu agrego à máquina, elementos novos, modificações que eu faço na máquina de Turing para torná-la mais eficiente, mais rápida, certo? Porém, essas variações não trazem nenhum tipo de poder à máquina. Tudo que a máquina, tudo que essas variações fazem, a máquina padrão, vamos chamar a máquina de Turing que a gente conheceu até agora de máquina padrão, né? Aqui são essas máquinas que nós vamos ver aqui são extras, né? Máquinas com alguns elementos extras. Mas tudo que essas máquinas extras fazem, a padrão também faz. Só que essas máquinas extras fazem, às vezes, de uma forma diferente, de uma forma mais fácil, com menos comandos. Então, elas são capazes de fazer a mesma coisa, só que com menos comandos, com um processamento bem mais rápido. Certo? Mas não conferem poder, que fique claro que não conferem poder à máquina. Essas variações, elas apenas dão velocidade, né? Mas tudo que elas fazem, a padrão também faz, só que um pouco mais de dificuldade, né? A primeira variação que a gente vai ver aqui é a variação da máquina de Turing com opção de permanência. Máquina de Turing com opção de permanência. O que é isso? Nós já vimos que a máquina de Turing padrão tem 3 movimentos, né? O R, que é para a direita, né? O right, o left para a esquerda e o P, que é o desligamento da máquina. Eu boto o P quando eu vou desligar a máquina. E aqui essa variação está propondo um novo movimento, o S. O que é que faria esse S? Né? Se eu botar assim, Q3 lendo 0, Q4, 1 S. Qual seria o efeito disso na fita? Então imagine que eu estou aqui, certo? A minha fitinha. E aqui tem um 0. Eu estou em Q3, apontando para o 0, certo? O que ia acontecer? Opa, apaguei tudo. Espera aí. Estou aqui com a minha fita, tem um 0 aqui. Pronto. Aí eu estou em Q3, tem 0 na fita. O que eu faço? Q4, 1. Então troco o 0 por 1. Troco o 0 por 1 e S. Ou seja, não se movimenta. É tipo um stop. Ele fica parado, não se movimenta, certo? Porque se você tiver percebido, na máquina padrão, quando eu troco alguém da fita, eu sou obrigado a mover o cabeçote para a direita ou para a esquerda. E pode ser que eu não queira mover ele para a direita ou para a esquerda, certo? Eu quero só trocar o elemento, eu quero só trocar de estado, certo? O que acontece na máquina padrão? Muitas vezes eu preciso trocar de estado, ou preciso trocar o elemento da fita, e eu tenho que mover. E depois tenho que trazer de volta, porque eu não queria mover. E eu sou obrigado a mover, eu tenho que mover para a direita ou para a esquerda, depois tenho que trazer de volta em algumas situações. E aí, para evitar esse vai e vem, eu posso usar o S, certo? É uma opção a mais. Lembrando que essas variações, a gente não vai implementar elas não, certo? Aqui é só informativo teórico, né? É só informações teóricas. Nós não vamos programar a máquina. A programação que nós vamos fazer na prova, inclusive, é sempre a máquina padrão, né? A máquina de Turing padrão. Muito bem. Então, a máquina de Turing com a opção de permanência, ela tem esse S aí que faz isso, né? Me permite trocar de estado e trocar o elemento da fita sem necessariamente mover a máquina, mover o cabeçote de leitura. Segunda variação da máquina de Turing é até uma variação polêmica, né? Isso aqui é uma polêmica. Se vocês tiverem percebido, vocês sabem o seguinte, a máquina de Turing, a fita dela é infinita para os dois lados, certo? Direita e esquerda. Mas eu não sei se vocês perceberam, eu nunca movi o cabeçote para a esquerda do delimitador, nunca.
Eu movo ele para a direita, que é o meu primeiro movimento, e daqui eu fico, vai, vem, vai sempre desse lado aqui. Chego até o delimitador algumas vezes, volto, chego, mas eu nunca vim para cá. Por quê? Porque eu não preciso. Se eu não preciso, o que ele propõe? Propõe que você apague. Então, em vez da fita ser infinita dos dois lados, ela só é infinita para a direita. Certo? E se você pensar bem, eu não diminuí a fita. Isso não diminui a fita. Ela continua sendo infinita. Né? Eu tinha infinita para a esquerda ou para a direita. Agora eu tenho fita só para a direita. Certo? Mas ela ainda é infinita. Não existe um infinito menor do que o outro, um infinito maior do que o outro. Ela é infinita. Acabou. Certo? Então eu não preciso nunca dessa parte esquerda. E aí o pessoal sugere simplesmente eliminar. E isso é uma variação, porque Turing não disse assim. Turing, né, falou que era infinita. Então é uma variação, mas é uma variação que, na verdade, que não ajuda a máquina em nada, não traz nenhum benefício. É apenas uma constatação de que eu não preciso dos elementos que estão à esquerda do delimitador. Não preciso usar aquilo ali. Certo? Se bem que às vezes até ajuda. Tem algumas máquinas, alguns cálculos mais complexos, que até ajuda eu usar essa parte aí. Mas realmente eu não preciso. Tudo que eu faço com a parte esquerda, eu posso fazer sem a parte esquerda. Porque eu tenho infinitos elementos na máquina, né? Tenho infinitos do lado direito, então não preciso do lado esquerdo. Certo? Então, na verdade, essa variação não confere velocidade, é apenas uma constatação de que eu não preciso mover para a esquerda do delimitador. Mackenturing offline. Essa Mackenturing ela tem duas fitas. Duas fitas. Você vê aqui, ó, duas fitas com dois cabeçotes de leitura. Certo? O que acontece aqui? Essa primeira fita, ela é uma fita somente leitura. Né? Aquele read only. Somente leitura. Então, vamos supor que eu quero fazer uma máquina de 4x, que faça 4x. Nós já vimos, né? Tem que marcar todo mundo. Aí eu desmarco, acrescento 3 no final, desmarco 3 no final, desmarco 3 no final. Né? Então a gente já viu isso aí. Numa Mackenturing offline, eu quero fazer 4x. Né? Então o que acontece? Eu movo para a direita aqui, aí vejo 1. O que eu faço? Aqui na fita de saída, aqui é a chamada fita de saída. Eu vou para cá, ó, aí boto 1, troco de estado, boto outro, troco de estado, boto outro, troco de estado, volto para o estado inicial, boto mais outro. Aí eu movo para a direita. Aí aqui de novo, direita 1, direita 1, direita 1, direita 1. Aí aqui eu movo de novo. Aí direita 1, direita 1, direita 1, direita 1. Pronto. Cheguei no branco, para a máquina. Eu fiz o 4x, não precisei marcar nada, não precisei nem mover para a esquerda, só fui para a direita numa fita e na outra 4 vezes. A cada uma que eu ia na fita de cima, 4 vezes na fita de baixo. Pronto. Fiz o 4x de maneira bem mais simples, só movendo para a direita, 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 e não perdi o valor da entrada. Aquele problema do marcador salvador, né, aquele marcador especial salvador para salvar o valor de x, para que eu não perca o valor de x, aqui eu nunca vou precisar dele, porque o valor de x está garantido na fila de entrada. Eu não posso gravar na fila de entrada. Certo? Então, isso me resolve bastante problemas e me facilita em muitos cálculos matemáticos. Né? Você pode conferir isso facilmente aqui com esse 4x, com esse exemplo que eu dei. Então, fica muito mais fácil eu ter duas fitas. Certo? Uma só para a entrada, para eu guardar essa entrada, para que eu não perca essa entrada de jeito nenhum, e a saída, para eu botar o que eu quiser, né, fazer a resposta da forma que eu quiser. E com certeza mais fácil do que ter que marcar, desmarcar, acrescentar e tal. Né? Então aqui dá menos trabalho, vamos dizer assim. E se com duas fitas me ajuda muito, imagine com múltiplas fitas. Imagine com múltiplas, várias fitas. Então aqui no desenho tem duas, mas imagine que eu tenha várias fitas, vários cabeçotes com várias fitas. Então aí é a festa, né? Aí eu posso fazer o que eu quiser. Na fita 1, eu posso deixar a entrada na fita 1. Aí na fita 1 tem uma entrada. Certo? Aí eu boto a resposta na fita 2, alguma coisa na fita 3, uma parte da resposta ali, outra aqui, vou fazendo alguma operação aqui. Posso fazer operações simultâneas, sistemas de equações aqui eu faço rapidinho, certo? O que na máquina padrão ia ter que marcar um
usar muitos marcadores e remarcadores para fazer um sistema de equação. Aqui eu faço rapidinho. Muitas vezes nem precisando usar a esquerda, só R, 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 eu faço um sistema com várias equações, né, simultaneamente, e dando um valor em uma fita determinada, em uma fita específica, eu dou o valor final do sistema de equações. Então a máquina Turing com fitas múltiplas, ela é uma mão na roda para a máquina Turing. Muito bom. Uma outra variação da máquina Turing que eu posso usar é a máquina Turing 3D. Imagina a situação agora. Eu tenho uma máquina Turing que ela é infinita tanto para a esquerda, como para a direita, como para cima, como para baixo, como para frente e para trás também. Ela é infinita em todas as direções 3D. E aí, ó, além dos movimentos L e R que eu já tinha, eu tenho o up e down e o P, né? Lógico, o P que é o desligamento da máquina. Eu tenho o up e down para ele ir para cima e para baixo, o from above que é para ele ir para trás e para frente. Então, meu cabeçote de leitura, ele tem múltiplas situações. E aí, para fazer um 4x daquele, eu estou aqui, para cada um na fita, eu boto um em cima, um embaixo e um na frente. Aí, R, um em cima, um na frente e um embaixo. R, um em cima, um na frente e um embaixo. E R, encontrei branco, parou. Olha que facilidade. Fazer o 4x. Eu movo para a direita, achei um. Aí boto outro em cima, outro embaixo, outro na frente. Aí movo para a direita de novo, um em cima, um embaixo, um na frente. Aí pronto. Aí encontrei branco, para. Rapidinho eu faço várias equações de maneira bem mais simples usando essa fita 3D, né? A fita 3D. Então ela é também uma mão na roda e agiliza em muitas equações. Lembrando que tudo que eu faço na 3D ou tudo que eu faço com múltiplas fitas, eu posso fazer na máquina padrão, né? Mas aqui eu faço bem mais fácil. Mais fácil. Máquina Turing não determinística, é aquela que a gente não gosta, né? Aquela que a gente nunca faz, né? Aquela que permite duas saídas. Eu tô Q3 lendo 0, eu posso ir para Q4 um R ou ficar em Q3 0L. Duas saídas, né? Essa aqui não vamos usar jamais, certo? Não vamos usar jamais. Aqui posso converter a máquina não determinística para determinística usando boa parte daquele algoritmo que a gente fez, que a gente usa para autômato. Eu posso usar ele, adaptar ele para a máquina Turing, certo? E converter. Então, isso aqui é uma variação que a gente não usa. Variação ruim. Aquela que gera duas saídas. A gente nunca quer isso, né? E para terminar, a máquina Turing mista. Como é a mista? A mista é simplesmente eu usar mais de uma variação ao mesmo tempo. Então, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, uma máquina Turing com fitas múltiplas e cada uma dessas fitas são 3D. Ó, eu tenho múltiplas fitas, 10 fitas, 20 fitas, e todas elas são 3D. Então aí eu vou ter uma gama de opções aí, né, muito superior às máquinas. Imagine que eu tenho essa máquina com múltiplas fitas, com fita 3D, e uma das fitas eu deixo para entrada, somente leitura. E ainda posso usar o S, né, para alguma operação. Então, assim, eu misturando essas variações, eu ganho muito mais. Eu ganho muito mais performance, muito mais funções, muito mais habilidade. Certo? Alguma pergunta, pessoal, sobre as máquinas de Turing, as variações da máquina Turing? Sim, professor, dessas daí que você mostrou, qual seria a mais poderosa? Mas, na minha visão, e aí pode alguns autores aí contestarem, mas na minha visão, a mais poderosa é a máquina com fitas múltiplas. Certo? Eu acho que ela é... Não, aliás, perdão. Mais poderosa, não. Poder é igual para todas. Desculpe a a falta de atenção para a sua pergunta. Poder, todas têm exatamente o mesmo. Também interpretei mal, é a mais veloz. Exato. Então, para deixar claro, o poder de todas as variações e da padrão é exatamente idêntico. O poder. Agora, a velocidade, eu apostaria nas fitas múltiplas. Eu consigo fazer nas fitas múltiplas de maneira muito mais rápida, com bem menos comandos, equações, do que o que eu faria na máquina 3D ou em outra variação. Então, para mim, a mais rápida, aqui se eu fosse optar por uma, com certeza eu usaria fitas múltiplas. Se bem que eu já usei mais foi a 3D.
Tem até uma monografia minha que eu orientei usando fita 3D, certo? Mas foi uma questão assim que a máquina 3D facilitaria, tornava mais fácil. E eu queria que tornasse para o aluno mais fácil, né? Para ele fazer a máquina Turing legal. Mas acho que em termos de velocidade, mesmo a máquina com fitas múltiplas, para equações matemáticas mesmo, também isso pode variar de função para função, né? Se for trabalhar com imagem, então talvez com imagem a 3D seja melhor, certo? Mas para trabalhar mesmo com equação matemática, eu não tenho dúvida não, eu apostaria nas fitas múltiplas. Certo? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Por mim tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá, vamos ver aqui uma coisa diferente agora, ó. Aqui não é uma variação da máquina Turing. Fique bem claro que a máquina Turing universal não é uma variação da máquina Turing padrão, certo? O que é a máquina Turing universal? Bom, vamos pensar o seguinte. Pela tese de Turing, certo? Pela tese de Turing, que nós já vimos, ele diz o seguinte: tudo que um computador faz, eu posso fazer na máquina Turing, certo? Tudo que um computador faz, eu posso fazer na máquina Turing. E eu posso fazer uma máquina Turing, certo? No computador, eu posso fazer um simulador da máquina Turing. Então, se você for na internet, aí você vai achar simuladores de máquina Turing. Aí você instala no computador e tal, e pode programar a máquina Turing, você vai ver a setinha da fita indo, vindo e tal. Enfim. Então, eu tenho a máquina Turing, que pode fazer tudo que o computador faz, e o computador que pode simular máquinas de Turing, certo? Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho agora uma máquina Turing capaz de criar máquinas de Turing. Se eu posso criar uma máquina Turing no computador, se é possível eu criar uma máquina Turing no computador, e tudo que o computador faz, a máquina também faz, então é possível que eu, nem uma máquina Turing, crie uma máquina Turing para criar máquinas de Turing, que a função dela é criar máquinas de Turing. Para essa máquina Turing, eu dou o nome de máquina de Turing universal. A máquina de Turing, cuja função é criar máquinas de Turing, certo? Parece meio confuso, mas não é não. É uma máquina que cria máquinas, certo? É uma fábrica de máquinas de Turing. É uma máquina de Turing que fabrica máquinas de Turing, certo? E aqui nessa diapositiva, eu tenho a núntupla, certo? Os estados, que vai até Qn, certo? Eu posso ter n estados, onde n é o número que tende ao infinito, já que eu posso criar qualquer máquina de Turing, então imagine realmente máquina de Turing para valores bem gigantes, né? Então eu tenho um Q0 até Qn, onde n tende ao infinito, certo? O meu alfabeto seria toda a tabela ASCII, já que eu posso fazer todo tipo de operação que o computador faz. Então faz sentido eu usar todos os caracteres possíveis no computador. O estado inicial Q0, o estado final seria o Qn, né? E como eu só preciso de um estado final para qualquer máquina, então eu posso dizer que os estados não finais vai de Q0 até Qn-1, né? Um a menos, né? Tirando o Qn final. O alfabeto de fita também é ASCII 2, faltou aqui, desculpa, além do delimitador e do branco de fita, né? Faltou esses dois aqui que tem que ter sempre. Então, ASCII 2 e delimitador branco de fita, o delimitador branco é ele mesmo, e a função seria o seguinte: imagine que eu tenho uma parte da fita, eu uso para fazer a descrição da máquina. Então, em cada tag dessa, teria o quê? Q0, 0, R. Aí na outra teria Q0, 1, R. Aí na outra teria Q0, 2R. Então, na verdade, eu teria todas as combinações de estados, todas as combinações com todos os caracteres ASCII, com R, com L e com P. Ou seja, eu teria uma parte da máquina Turing com todos os comandos possíveis que eu poderia usar nas minhas máquinas de Turing, certo? Todas as combinações de estados, alfabeto e movimentos de máquina, certo? Em algum momento da fita ia ter a entrada, né, o valor de X, o valor de Y e tal, os valores que eu quero de entrada.
E em outro momento da fita, como a fita é infinita, né, cabe tudo que a fita é infinita. E os estados internos, né, para quais estados a minha máquina poderia ir. De Q0 até Q20. Então, eu definiria aqui os estados. Certo? Como a máquina é infinita, né, a fita é infinita, ela cabe tudo isso aí, sem nenhum problema. E aí eu posso ter uma fábrica de máquinas de Turing. A máquina de Turing capaz de fabricar máquinas de Turing. Tá claro, pessoal, isso aí? Tranquilo? Tá claro, tranquilo. Beleza. E para finalizar o nosso conteúdo, né, eu disse que eu já ia ser rápido. Para finalizar o nosso conteúdo, eu tenho aqui a binarização de máquina. O que é a binarização de máquina? Bom, a máquina de Turing nada mais é do que uma programação de baixo nível. Você já deve ter percebido isso, né? Eu vou somar um valor mais um e eu tenho que fazer como se eu estivesse mesmo usando a memória e os meus registradores. Né? E aí eu posso escrever a minha máquina em binário. Escrever uma máquina totalmente em binário. E essa é a minha ideia aqui. Converter uma máquina de Turing em número binário. Que, na verdade, é o que acontece lá no computador. Eu tenho o meu binário, que é meu algoritmo. Né? A máquina de Turing nada mais é do que um algoritmo. Então, eu tenho um binário que é meu algoritmo, que vai ser executado na máquina e que vai dar ao usuário, né, tudo que ele quer, né, no seu aplicativo. Certo? Então, vamos ver aqui como é que eu faço para binarizar, para transformar em binário uma máquina de Turing. Tem aqui os passos. Né? Primeiro passo, completar os espaços vazios com paradas em estados não final. O meu primeiro passo é pegar uma máquina de Turing que esteja com espaços vazios e preencher com umas paradas em estado não final. Como a gente define que o Q0 nunca ia ser final, facilita eu botar P no Q0, certo? Então, deixa eu mostrar aqui, espera aí, pronto. Então, eu tenho uma máquina dessa, por exemplo, e eu tenho alguns espaços vazios. Ó, você percebe aqui alguns espaços que eu não boto nada. Já que eu não tenho estado morto também, né? Então eu deixo em branco. O que não tem, eu deixo em branco. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é preencher esses espaços em branco. Aqui também está espaço em branco. Gente, professor, uma linha toda em branco? Por quê? Lembre-se que eu nunca boto o estado final, mas ele tem que entrar aqui também na binarização. Certo? Então, vou botar direitinho aqui. Meu Q2 entraria aqui. Então, para esse primeiro passo, eu teria que preencher esses elementos. Preencher com o quê? Com a parada em Q0. Já que Q0 não é estado final, né? Então, eu posso fazer isso. Certo? Então, o primeiro passo, preencher todos os espaços vazios da máquina com paradas em um estado não final. Então, eu uso o Q0 para facilitar ainda a minha vida na hora de binarizar. Certo? Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo é definir a legenda. Deixa eu explicar aqui o que é essa legenda. A legenda é só dizendo o que vai ser a minha máquina, como vai ser a minha máquina binarizada. Então aqui eu tenho os estados. Q0 é 0. Q0 é sempre 0. Aí Q1, 1 e 0. Q2, 2 e 0. Perceba o seguinte, que esse coeficiente de Q é a quantidade de uns que está aqui. Então Q5, 5 uns e 0. Q10, 10 uns, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 0. Aí tem aqui a formulazinha aqui embaixo, ó. QN vai ser N uns e concatenado com 0 no final. Aqui é o símbolozinho de concatenado, né? Então eu tenho N uns e 0. Então Q20, 20 uns e 0. Q50, 50 uns e 0. Certo? Então isso aqui eu defino os estados. O alfabeto de fita vai depender de cada equação, né, de cada máquina de Turing. Então, por exemplo, se eu tiver assim, o alfabeto 0, 1, delimitador e branco de fita, nessa ordem. E aí lembra que eu falei, eita, a ordem é importante, viu? Alfabeto, separador, marcador. Por que essa ordem é importante? Porque na hora de eu binarizar, é essa ordem que faz a diferença aqui. Porque, ó, nessa ordem é que vai entrar aqui para eu binarizar. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, que o alfabeto é 0, 1, delimitador e branco de fita, o 0 vai ser o primeiro elemento do meu alfabeto, que vai ser 0. Então, o 0 vai ser 0. Certo? O segundo elemento vai ser quem? 10. Então, esse 1 vai ser 10. O terceiro elemento, que é o delimitador, vai ser 1, 0. 2 1 e 0.
E o quarto elemento, que é o branco de fita, aqui vai ser 3 uns e 0. Se o meu alfabeto de fita fosse, por exemplo, Azinho, A minúsculo, 0, número 0, B maiúsculo, seria aqui já meu marcador, né? Sei lá, delimitador e branco de fita. Então a ordem é essa. Vamos supor que o meu alfabeto, a ordem é essa. Então quem é o primeiro elemento? É A. Então A vai ser 0. O primeiro elemento é 0, então A vai ser 0. E 0 não vai ser 0, 0 vai ser 10. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, o 0 é o segundo elemento. Então ele vai ser 10. O Bzão vai ser 110, o delimitador 3 uns e 0, e o branco de fita 4 uns e 0. Então depende da ordem. Por isso que a ordem é importante. Porque quando eu vou binarizar, a ordem que tiver o alfabeto é a ordem que eu vou atribuir os elementos aqui do binário na legenda. Tá claro isso, pessoal? Entenderam isso aqui, pessoal? Tá claro, entendi sim. Vai ser sempre na sequência. Exatamente. Então, nada de amarrar que 0 é sempre 0. Não. Depende de onde o 0 está na sequência. Sempre na sequência, mas começando de 0. Essa ordem aqui também se mantém sempre. O primeiro sempre é 0. Não importa quem seja o primeiro, se é o número 0 ou se é qualquer outra coisa. Não importa. Sempre o primeiro é o 0. É o 0 no binário, né? E os movimentos de máquina não tem nenhuma lógica, não. Aqui é, vamos dizer assim, é um decoreba, né? Tem que decorar. O R é 110, o L é 1110 e o P é 11.110. Pronto. Aqui é fixo, não tem nenhuma regra, não tem nada que explique isso aqui, não. Foi o autor que definiu, vamos dizer assim. Certo? Muito bem. Então aqui, por exemplo, tem aqui uns exemplos aqui embaixo, ó. Eu não tinha esquecido deles. Muito bem, então aqui, ó, para esse exemplo aqui, ó, esse 0 realmente é o 0, o 1 é o 10, o delimitador o 2 uns e 0 e o branco de fita 3 uns e 0. Para esse exemplo aqui, ó, o A é o 0, o 5 é o 10, o 0 é o 0, aí o arroba é esses 3 uns e 0, o delimitador 4 uns e 0, o branco de fita 5 uns e 0. Sempre mantendo a ordem, a sequência, que é o importante no alfabeto. Ok, feita a legenda, aí eu vou escrever a quantidade de estados e de alfabeto de fita em binário de 8 bits. Certo? Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho quantos estados? Quantos estados, pessoal, eu tenho aqui? 3. 3 estados. Né, que é o Q0, o Q1 e o Q2. Tenho 3 estados. Então eu vou escrever o número 3 em binário de 8 bits. E vai ser 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né, porque 3 em binário é 11. Certo? E como é binário de 8 bits, eu encho de 0 aí até fechar os 8 bits. 8 caracteres, né? 8 bits. Muito bem. Depois eu escrevo o alfabeto de fita em binário de 8 bits, a quantidade, né? Quantidade. Então aqui eu tenho 4 elementos do alfabeto de fita, certo? Então 4 em binário de 8 bits. Aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque 4 em binário é 100, né? 4 em binário é 100. Então, eu começo o meu binário assim, colocando a quantidade de estados e do alfabeto de fita em binários de 8 bits. Certo? Opa. Tem a terceira parte. E a quarta parte é converter os comandos 1 a 1, de cima para baixo e da esquerda para a direita, iniciando sempre pela primeira coluna. A ordem também é importante, né? Senão eu vou me perder aqui. Então, deixa eu explicar aqui. Aqui já é a resposta do meu binário, certo? Eu tenho, primeiramente, a quantidade de estados, que é 3, certo? Em binário de 8 bits. Depois tenho os 100 aqui, que é a quantidade do alfabeto de fita, certo? Que é 4, né? 100 em binário, também em formato de 8 bits. E depois, eu tenho aqui, esse primeiro cara aqui, que é 00R, certo? Que é esses 3 aqui, Eu botei em cores alternadas para facilitar a visualização. Então, esses caras aqui, esse cara que eu circulei aqui embaixo, esse cara aqui que eu estou circulando aqui, que é 00110, é esse cara aqui.
Como é que eu sei? Pela legenda. Pela legenda. Esse cara aqui é o 0 do alfabeto de fita, né? Esse aqui é o 10. Esse aqui é o 110. E esse aqui é o 1230. Certo? E nos estados, esse aqui é o 0, que é o Q0. Né? Esse Q1 é o 10, que é o coeficiente de uns, e o 0. E Q2, 2 uns e 0. Então, se eu tenho Q0, 0R, quem é Q0? Q0 é 0, eu tenho aqui, ó, 0, 0, o 0, que é 0 mesmo, e o R, que eu tenho que decorar lá, que é 110. Aí depois, ó, de cima para baixo, quem é o próximo? Q2. Então, Q2, ó, esse cara aqui, Q2, que é o 110. 1 é 10, né? A gente já viu, 1 aqui é 10. Então, ó, 10. E o P, que são 4 uns e 0, tá aqui. Aí depois eu pego quem? Q00P. Q00P, lá pela legenda. Depois esse cara aqui, Q01R. Aí Q0, ó, que é só o 0. O 1, que é 10. E o R, que é 2 uns e 0. Aí depois eu pego Q10L. Aí Q1, que é 10. Depois 0, que é 0 mesmo, nesse exemplo. E o L, né, que é 3 uns e 0. E vou pegando. Depois Q0, 1P. Tá aqui. Q0, 1 e P. P até aqui. Certo? E vou pegando até pegar o último, que é Q0 branco P, que é esse aqui. Q0, que é só o 0. Branco de fita, que é 3 uns e 0, nesse exemplo. E P, que é aquele decorebazinho, 4 uns e 0. Aí eu monto esse número binário todinho que representa essa máquina de Turing. Tá claro isso aqui, pessoal? Alguma pergunta? Não. Beleza. Se vocês perceberem aqui, ó, cada tagzinha dessa, se você pegar aqui, cada tagzinha dessa, eu botei em cores alternadas para facilitar a visualização, tem exatamente 3 zeros. É assim que ele vai reconhecer. Porque a gente fala em números binários, energia sim, energia não. Mas na verdade é só energia, né? É só energia. Então, quando a energia passa, ele entende que é 1. Quando não tem nada, quando a energia não passa, ele para. O zero, na verdade, é um marcador. Né? A gente usa para os cálculos e tal, mas ele é um marcador. Na memória real, ele é um marcador. Certo? Então, por isso que cada tag dessa tem exatamente 3 zeros. Porque o zero é um separador. Aliás, eu falei marcador, né? É separador. Ele é um separador, porque ele separa quem é. Quando eu pego uma tag dessa, eu sei quem é o estado, quem é o alfabeto e quem é movimento. Por causa do zero. São 3 zeros. Até o primeiro zero é estado, até o segundo zero é movimento, perdão, é alfabeto, e o terceiro é movimento. Então, cada tagzinha dessa aqui é 3 zeros. É exatamente o estado, o alfabeto e o movimento. Né? LROP. Ok, pessoal? Na prova, Ok. eu não vou pedir assim é grande, assim demora, assim perde muito tempo. Né? O que é que eu faço na prova? Na prova eu peço tags separadas. Por exemplo, assim, eu dou o alfabeto. Ó, aqui o alfabeto. Pá. Me dê isso aqui. Q3, 3L. Então, Q3, de cara eu sei. O coeficiente é 3, então vai ser 3, 1 e 0. Esse é o Q3. Quem é 3? Aí eu vou aqui, ó. 3, pela ordem, ele é o 0. Né? Pela ordem do alfabeto, Q3 é o 0, que ele é o primeiro é sempre o 0. Então, Q3, ó, 3, que é o 0, e o L que eu decorei lá. 1, 0. 3, 1 e 0. Certo? Na prova eu peço assim. Então, quem é Q2 branco R? Aí Q2, 2 1 e 0. Tá aqui. Q2, 2 1 e 0. Quem é branco de fita? Aí eu vou lá no exemplo. 0, o A vai ser 10, o Azinho minúsculo vai ser 2 1 e 0, o número 0 vai ser 3 1 e 0, o delimitador 4 1 e o branco de fita 5 1. Gente, não era R, perdão. O branco de fita 5 1. Estava misturando aqui.
o branco divide 5 uns e 0, e o R, eu aqui sim o R, 2 uns e 0, né? O decorebazinho, certo? Então, na prova peça assim, ó, Q5, delimitador R, Q5, 5 uns e o 0, aí delimitador, veja aqui, ó, o delimitador é esse aqui, com 4 uns e 0, certo? Pela ordem, e o R também, decoreba 1, 1, 0. Tá claro, pessoal? Ok? Ok, tá claro. Pronto, então na prova peça assim, para não pedir uma máquina gigante, você tem que escrever muito e tal, eu dou o alfabeto para você ver a ordem dele e dou algumas tags para você traduzir para o binário, certo? Que aí você não perde muito tempo. Com isso a gente termina, né, nosso conteúdo. Obviamente que a gente pulou, né, o marcador fantasma, que eu vou falar dele na quarta-feira, porque hoje é folga, né, hoje é feriado, hoje não tem chamada, não coloque o nome no chat, não bote o nome no chat, certo? Eu deixei essa aulinha rápida hoje, mas na quarta-feira a gente realmente vai concluir o assunto com os marcadores fantasma. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não, por mim não. Kelvin, Jefferson? Não. Ruim também tá de boa. Também não. Pronto. Então, beleza. Obrigado aí por vocês terem participado. Boa noite a todos. Até quarta-feira. Quarta-feira, sim, a gente conclui todo o nosso conteúdo. E aí depois só revisão até o dia da prova. Valeu, professor. Boa noite. Até quarta. Valeu, boa noite. Valeu. Até quarta. Valeu, pessoal. Valeu.